Então, a temática do encontro da gente de hoje são políticas públicas de proteção e valorização dos bens culturais. O objetivo da nossa discussão hoje é fazer as leituras e debates sobre as políticas públicas para a preservação e valorização do objeto da pesquisa historiográfica, que é o patrimônio, tá? Nós vamos discutir, então, dentro dessa temática, o primeiro capítulo do livro da Fonseca, que é o Patrimônio, uma questão de valor, tá? Da Maria Cecília Londres Fonseca. Nesse trabalho da Fonseca, acho que a primeira edição desse livro foi lançada em 1997, e de lá para cá vem as reedições com mudanças em prefácio, outra coisa, mas nesse trabalho o centro de investigação são os processos e as práticas de construção desses patrimônios, dos patrimônios no Brasil, conduzidos por atores definidos em circunstâncias específicas. São essas práticas e esses atores que atribuem a determinados bens valor enquanto patrimônio, o que justifica a proteção desses patrimônios. Isso porque na primeira parte do livro da Fonseca, desse livro, pegando, portanto, esse primeiro capítulo, ela discute um pouco da trajetória da noção de patrimônio cultural no Brasil, da noção de patrimônio de forma geral no Brasil. No segundo momento, na segunda parte do livro, ela vai discutir a política pública de patrimônio no Brasil, portanto, a partir do SFAM. Então, ela vai discutir a primeira fase, aquela fase considerada, inclusive pelos escritos dela, de fase heróica, que é a fase de Rodrigo Melo Franco de Andrade, e a fase considerada moderna, que é a fase de Aloysio de Magalhães, tá? Esse capítulo que a gente se apropriou, ele analisa o modo específico de construção do universo simbólico dos patrimônios culturais nacionais. A sua constituição, a partir de um estatuto jurídico próprio, a sua proposição como uma forma de comunicação social e a sua institucionalização enquanto um objeto de política pública. Né? E aí ela vai dizer que o objetivo... Então, ela vai fazer uma crítica e vai dizer que o objetivo das políticas públicas acaba se reduzindo à proteção dos bens. Quando ela faz essa crítica, ela retoma inclusive essa crítica no final desse capítulo, é porque ela está criticando o fato de que não se analisa a apropriação simbólica dos bens que são patrimonializados a partir da questão da percepção das pessoas, da comunidade onde os bens são tombados. O valor cultural que se institui a esses bens tende a ser naturalizado, é uma outra crítica que ela faz e que a gente pode levar aqui para uma questão mais prática. Sendo considerado sua propriedade intrínseca, acessível apenas a um olhar qualificado. Então, quando ela diz assim que esses bens, que o valor cultural que é atribuído a esses bens patrimonializados, ele tende a ser naturalizado, é que muitas vezes se olha para um bem que é patrimonializado e não se discute, por exemplo, né, por que dele se tornar patrimônio, né? Por que ele foi considerado patrimônio, né? O que legitima aquele bem enquanto patrimônio? Qual a percepção e a apropriação simbólica daquilo enquanto patrimônio, inclusive pela comunidade a qual o bem pertence? Então, nesse sentido, a crítica dela, inclusive que pode servir, obviamente, para nós enquanto historiadores e também aqueles que são professores, é que a gente, ao olhar um bem que é patrimonializado, né, ao olhar um patrimônio, nós precisamos questionar o porquê, inclusive, de que ele é considerado patrimônio. Né? Como é que se chegou à configuração daquele bem enquanto patrimônio? E aí a gente lembra da Márcia Chuva, porque ela vai dizer que todo patrimônio é fabricado. Né? O patrimônio ele não tem valor per si, um valor lhe é atribuído. Né? Ele não é patrimônio simplesmente eles vão usar vários tipos de discurso, como a Márcia Chuva como a Fonseca vai trazer, mas ele não é patrimônio per si. O valor é atribuído através de uma configuração estética, arquitetônica, histórica, mas através de discursos, de órgãos estatais, institucionalizados, de discursos de autoridade, de pessoas que são consideradas autoridade na área. A gente pode dar exemplo, por exemplo, do Gilberto Freire, a participação dele no SFAM, a participação dele nos patrimônios, na patrimonialização de bens em Pernambuco, por exemplo, que tinha um discurso de autoridade. Então, tem uma dissertação que, infelizmente, eu não vou lembrar agora nem o título, porque faz um tempo que eu li,
nem o título nem o autor, para dar o crédito, que o rapaz usa o mito de Midas, que diz assim, que o patrimônio, as coisas se tornam patrimônio a partir de alguém que toca nele como se fosse ouro. Dependendo de quem toca, então, por exemplo, se Gilberto Freire toca e diz que é patrimônio, né? Se Gilberto Freire toca e diz que é ouro, então vira ouro, vira patrimônio. Então, depende do discurso que é criado para transformar, para fabricar aquele patrimônio e de quem cria, de quem está envolvido nesse discurso, quem é a autoridade, né, que cria, que legitima o discurso de um bem enquanto patrimônio, né? Por exemplo, tem um artigo que eu fiz com o Pacheco que é sobre a Capela da Jaqueira em Pernambuco. O título do artigo é até assim, Relações de Poder e Tensão no Tombamento da Jaqueira em Recife. Está na revista da PUC de Goiás. Nesse artigo, eu discuto exatamente coisas do tipo. Tem um conflito de propriedade. A proprietária diz, olha, tem restos mortais de pessoas da minha família e tal. Mas aí o Gilberto Freire vai entrar com parecer, né? O Conselho Consultivo também vai entrar do SPAM para dizer, olha, mas teve a participação aí, teve um casamento de heróis de guerras de Pernambuco, da guerra pernambucana contra os holandeses, por exemplo. Então, esse lugar tem que ser patrimonializado porque ele tem um fato memorável ligado a esse patrimônio. Ele precisa ser patrimonializado como um bem histórico por excepcional interesse público, porque ele representa a identidade pernambucana. Então, Gilberto Freire vai falar sobre o bem e isso vai ajudar a legitimar a prática de tombamento da Igreja da Jaqueira, da Capela da Jaqueira. Ela vai dizer que, a Fonseca vai dizer que é preciso ir além e questionar o processo de produção desse universo que constitui um patrimônio. Quais os critérios que regem as seleções dos bens, né? O que é que se usava como critério para selecionar um bem enquanto patrimônio? A gente sabe que na década de 30, 1937 especificamente, quando a gente tem a criação do SFAM, e até antes, eu diria, se vocês forem, por exemplo, olharem as cartas de conversas entre o Rodrigo Melo Franco de Andrade, o Gilberto Freire, o Meyer, que era o representante do patrimônio lá para os lados do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e tal. As conversas deles, antes mesmo do SFAM se tornar uma realidade em 37, quando eles começaram a articular, olha, né, o que o SFAM ia ser criado, né, mas eles precisavam já preparar o terreno. Então ele dizia, o Rodrigo dizia para o Freire, olha, o que é que é interessante ser tombado em Recife? Né? O que é interessante ser tombado no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre? O que é interessante? Então, em todos os lugares havia esse diálogo. Inclusive, nas revistas do SFAM, nas publicações editoriais das revistas do SFAM, se vocês forem lá nos primeiros números, a gente tem artigos do Freire e de vários outros que tinham discurso de autoridade na autarquia federal, que eles vão falar da arquitetura luso-portuguesa em Pernambuco, vão falar do barroco. E esses discursos eles foram preparados, apesar da revista circular depois que o SFAM já estava funcionando, mas eles foram preparados antes. A revista não conseguiu circular antes, né? Mas eles foram preparados, articulados antes, porque eles precisaram preparar o terreno. Então, o que rege as seleções desses bens? Nós sabemos que lá em 37 tinha todo aquele discurso dos modernistas e tal, e o barroco foi o que predominou, o barroco colonial, ligado aos lusos portugueses, de caráter elitista, né, porque a gente vai ter o tombamento de igrejas, inclusive também da religião católica, então a gente vai ter tombamento de igrejas, de fortes, portanto, de bens da arquitetura militar, ou de casarões que representam a elite também desses lugares. Então, o que rege essas seleções de bens e justificam a sua proteção? Qual era o discurso que era usado para essa proteção? E vão ser vários discursos. Tem o discurso de excepcional interesse público, que é um discurso usado para bater de frente com o discurso de propriedade, quando alguém diz, mas propriedade, que o decreto
25 de 1937, que cria o SFAM, que traz o Estatuto Jurídico do Tombamento, vai ajudar muito nisso, né? E uma das coisas que é usada para legitimar esses tombamentos é o discurso de excepcional interesse público, porque nenhum interesse de propriedade ou interesse econômico e tal relacionado a um bem, no seu valor de uso e tal, regido inclusive pelas constituições, pelas leis que já existiam no momento, nenhum pode se contrapor à ideia de excepcional interesse público. Esse excepcional interesse público ele era maior do que todos os outros. Mas vão ter outros discursos de uma arquitetura luso-portuguesa, barroca, excepcional e um monte de outras coisas, por uma questão estética, etnográfica, e vai ter um monte de. Vão ter as questões arqueológicas, enfim. Vão ter um monte de outros discursos, né, que vão ser usados para justificar a proteção. Eu vejo, por exemplo, em alguns documentos de tombamento que alguém contesta e diz assim: olha, a arquitetura dessa igreja já está uma porcaria, né? A igreja já caiu nos pedaços, não tem mais nenhum vestígio de barroco, não sei o quê, já foi descaracterizada, já foi não sei o quê. Aí, quando vem o parecer, por exemplo, do Conselho Consultivo para dizer, para deliberar sobre a impugnação do tombamento ou a continuidade do tombamento e, portanto, a legitimação da patrimonialização do bem, né? O Conselho Consultivo geralmente sempre votava por unanimidade, obviamente. O Conselho Consultivo vai dizer assim, olha, se não tem, se a questão arquitetônica é questionável, o interesse histórico não o é. E tem um interesse histórico por fatos memoráveis ligados a qualquer outra coisa. Eu cito Pernambuco, que é um pouco a minha área de pesquisa. Pernambuco vai ter muito isso, está ligado à guerra contra os holandeses, são ruínas das guerras contra os holandeses. Isso vai acontecer, por exemplo, no Forte do Buraco, em Pernambuco. Representa as ruínas de um momento histórico, mesmo que arquitetonicamente seja questionável, porque é ruínas, é quase nada que tem ali, está destruído, mas representa um fato memorável. Então, uma outra coisa é identificar os atores envolvidos nesse processo, aqueles que estão envolvidos no processo de patrimonialização, os objetivos que alegam para legitimar o trabalho, definir a posição do Estado relativamente a essa prática social, como é que o Estado está ali, né? Geralmente o Estado estava tutelando essas práticas de patrimonialização. E investigar o grau de envolvimento da sociedade. A gente sabe que nesses tombamentos, né, nessa leva de tombamentos de 37, que saiu se tombando tudo que era barroco, considerado barroco, na descrição que foi feita até então, né, o envolvimento da sociedade, né, é bastante questionável. Não sei, hoje a gente pode falar em envolvimento da sociedade porque já tem até o protagonismo da sociedade que reivindica, né, a patrimonialização de bens ou o registro de algumas práticas culturais. Mas até então isso era praticamente inexistente, né? Os patrimônios históricos e artísticos nacionais, o valor que permeia o conjunto dos bens, independente do valor histórico, do valor artístico, do valor etnográfico, é o valor nacional, ou seja, aquele fundado no sentimento de pertencimento a uma comunidade, a uma nação. Isso acontece nos municípios, nos estados e, obviamente, a nível federal, né? Então, o valor nacional ele se sobrepõe a todos os outros. Tá? Enquanto prática social, a constituição e a proteção do patrimônio estão assentadas em um estatuto jurídico próprio, que torna viável a gestão pelo Estado. Isso está falando, quando ela fala em estatuto jurídico próprio, ela está falando justamente do decreto 25 de 1937, tá? Que, em nome da sociedade, de determinados bens selecionados com base em certos critérios, que variam no tempo e no espaço. Variam no tempo e no espaço porque a gente sabe que, se a gente pegar aquela fase considerada a fase heróica, era o patrimônio de pedra e cal, né? Barroco, da elite branca, ligado à colonização luso-portuguesa. Se a gente pegar... Aí a gente pega o Renato Soieiro, que é uma fase que muitas vezes, inclusive, acho que a própria Fonseca divide isso em duas fases, mas a gente tem ali o Renato Soieiro no meio, que vai para... o cara que participa dos movimentos internacionais, que está atrelado à relação com o turismo, que vai trazer algumas questões novas, mas é o Aloysio Magalhães que vai concretizar algumas coisas na fase considerada moderna, né? Então a gente tem as variações no tempo e no espaço, e até por causa dos conceitos que vão mudando.
o conceito de cultura que vai mudando, o conceito de patrimônio que vai mudando de acordo com as convenções internacionais que vão acontecendo, de acordo com a Unesco também, e de acordo com as mudanças teóricas em algumas áreas, se a gente pensar no conceito de cultura, por exemplo, que é um conceito que também traz transformações para o conceito de patrimônio. Ela discute esse texto em 3 momentos, ela divide em 3 momentos. No primeiro, ela fala da noção de patrimônio como categoria jurídica. Tá? Em termos jurídicos, a noção de patrimônio histórico e artístico nacional é referida pela primeira vez no Brasil, mas não nos moldes que nós conhecemos hoje, nem no decreto de 37, mas pela primeira vez vai aparecer em 1934, na Constituição de 1934, que é aquela Constituição varguista ainda, daquele primeiro momento do governo de Vargas. Mas é somente com o decreto 25 de novembro de 37 que é regulamentada a proteção dos bens culturais do Brasil. Tá? Esse texto, o decreto 25 de 37, além de explicitar os valores que justificam a proteção pelo Estado de bens móveis e imóveis, tem como objetivo resolver a questão da propriedade desses bens. Veja só, a grande sacada do Rodrigo Melo Franco de Andrade com o decreto 25 de 37 foi justamente essa, né? Com formação jurídica como ele tinha, né, na área jurídica, né, o grande entrave que ele viu e que acontecia na patrimonialização de bens no Brasil era justamente a questão da propriedade. Né? Muitas vezes a patrimonialização dos bens embargava na questão da propriedade, por causa do que já existia nas leis do Brasil. O tombamento vai ser o estatuto jurídico da patrimonialização, vai resolver justamente o problema da propriedade. Claro que ainda vão ter conflitos, vão ter conflitos, porque alguém vai dizer que tem um interesse particular ali, tem alguém enterrado e aí vai pedir impugnação, né? Vão ter alguns conflitos, mas o decreto resolve esse problema da propriedade desses bens. Né? O decreto ajuda muito nesse sentido, e é a partir daí que é possível a leva de tombamentos que nós vamos ter a partir de 37. Tá? Em todos, ela divide essa reflexão em 2 momentos. Uma linha de reflexão é que em todos os textos jurídicos é o valor cultural atribuído ao bem que justifica seu reconhecimento. Em todos os textos jurídicos isso vai ser trazido como patrimônio e, consequentemente, a sua proteção pelo Estado. Tá? A segunda linha de reflexão remete especificamente à questão da propriedade, tá? Remete exatamente à questão da propriedade, que é crucial nas implicações, crucial nas implicações práticas do Instituto do Tombamento, principalmente quando consideramos que a maior parte dos bens que compõem os patrimônios, né, inclusive os mais significativos, foram bens arquitetônicos, que é aquela questão majoritariamente dos patrimônios de pedra e cal. Né? O além de pedra e cal, a gente vai ter somente, praticamente, a partir do Aloysio de Magalhães, é que a gente vai ter um início, né, um discurso sobre isso, e a gente vai ter o imaterial a partir da lei em 2000. Tá? O direito à propriedade, enquanto direito de indivíduo consagrado pelo direito romano, que foi a fonte para o direito brasileiro, né, no Código Civil brasileiro, limitado pelo que seria a função social da propriedade, é regulamentada pela legislação. Né? Porque, justamente, o exercício do direito de propriedade sobre as coisas ele não pode se contrapor a outros valores não econômicos, que é de interesse geral. E é por isso que o exercício desse direito é tutelado pela administração pública. É aí onde está a grande sacada do Rodrigo Melo Franco de Andrade, que a ideia do excepcional interesse público, que se sobrepõe a todos os outros. E, portanto, né, o exercício do direito da propriedade sobre as coisas, ele não vai se contrapor a esse direito. E é nesse sentido que ele mata, né, falando numa expressão popular, ele mata a charada, ele resolve o problema. No caso específico do bem tombado, a tutela do Estado recai sobre aqueles aspectos dos bens considerados de interesse público, que são os valores culturais, que estão relacionados com as referências da nacionalidade. Tá? O valor patrimonial é qualificado no texto legal, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Isso está lá no decreto 25 de 37.
O agente que é encarregado da atribuição desse valor, né, para fins de tutela pública, né, porque o patrimônio está sob tutela do Estado, após o decreto 25 de 37, é a autoridade estatal competente, que no caso aqui é o ISFAM, tá? Através do Conselho, entre outros dispositivos, do Conselho Consultivo. Eu chamo muito isso daquele conceito Foucaultiano de dispositivo histórico, que é um conjunto decididamente heterogêneo de discurso, de práticas, de instituições. Por quê? Porque a gente tem o ISFAM, que é a autarquia federal, ali em 1937, mas a gente tem um conselho consultivo que, em qualquer conflito, em qualquer arbitrariedade, alguém quer impugnar um tombamento, então é o conselho consultivo que vai resolver, geralmente por unanimidade. Né? No conselho consultivo não tem qualquer pessoa, tem lá o Gilberto Freire, tem lá o Manuel Bandeira, então tem gente que é conhecido, tem um status de intelectual respeitado, né, de conhecimento de cultura e tal. Então, são pessoas que são vistas como quase que inquestionáveis naquele momento histórico, falando em relação à cultura no Brasil. Então, você não tem qualquer pessoa fazendo parte do Conselho Consultivo, tá? Aí, além disso, você ainda tem as publicações editoriais do SFAM, que vão falar sobre, vão valorizar e vão dizer, olha, nessa arquitetura assim, de tal forma, é representação da identidade brasileira. Então, vão ajudar a legitimar esse processo. Então, a gente tem todo um leque de dispositivos, né, que faz funcionar essa autarquia federal. O objetivo das políticas de preservação é garantir o direito à cultura dos cidadãos, entendida a cultura, nesse caso, como aqueles valores que indicam e em que se reconhece a identidade da nação, tá? Porque era essa a ideia naquele momento, através da política varguista, que era construir a identidade nacional mesmo, né? Então, os bens que eram tombados eram representativos da identidade nacional, né? A ideia era a construção da identidade nacional embasada, entre outras coisas, no patrimônio, que era de origem barroca, de origem luso, elitista, branca, enfim, né? Então, a identidade, naquele momento, estava nesse percurso, nessa concepção. No caso do patrimônio, os valores não econômicos a serem protegidos estão inscritos na própria coisa, em função do seu agenciamento físico-material, e só podem ser captados através de seus atributos. Mas com o tombamento, o bem não perde o valor econômico que ele é próprio, enquanto coisa possível de apropriação individual, ou seja, está dizendo, enquanto coisa, propriedade particular, de valor de uso, de valor comercial, de mercado, ele não perde o valor, tá? Por esse motivo é preciso regular mais rigidamente ainda, nesse caso, o exercício do direito de propriedade. Por quê? Como ele não perde o valor, né, os conflitos vão ser ainda maiores, né? O valor muitas vezes o valor é até aumentado, digamos assim. Então, quando ela diz assim, é preciso regular ainda de forma mais rígida, é justamente porque depois de tombado, o bem pode ser supervalorizado. E além de não perder o seu valor como coisa, né, como mercadoria também, né, ele pode estar sujeito a alguma outra especulação, inclusive imobiliária. Então é preciso uma regulação um pouco mais rígida. Sobre o mesmo bem, enquanto bem tombado, incidem assim duas modalidades de propriedade. A propriedade da coisa, alienável, determinada pelo valor econômico, e a propriedade dos valores culturais nela identificados, que por meio de tombamento passa a ser alheia ao proprietário da coisa. É porque, eu não vou entrar, né, obviamente, nessa discussão, mas muitas vezes um bem que é tombado e é propriedade particular de alguém, ele é tombado enquanto propriedade da nação, enquanto representação da nação, da identidade nacional, né, e da sociedade, e fica sob tutela do Estado. Mas muitas vezes, e é por isso que existiram vários conflitos, para quem é dono, proprietário do bem, do casarão, enfim, seja lá qual for o bem arquitetônico, aquele valor não lhe é percebido. O valor que é atribuído pelo dono é um outro tipo de valor. Então, daí vem os conflitos.
Se os valores que se pretende preservar, conforme está escrito na abordagem jurídica da questão, no decreto de 37, são apreendidos na coisa e somente nela, ou seja, somente naquele bem, naquela estrutura arquitetônica, não se pode deixar de levar em consideração o fato óbvio de que os significados nela não estão contidos, nem lhes são inerentes. São valores atribuídos em função de determinadas relações entre atores sociais, sendo, portanto, indispensável levar em consideração o processo de produção, de reprodução, de apropriação e de reelaboração desses valores enquanto processo de produção simbólica e enquanto prática social. Justamente porque o patrimônio, aquilo que é considerado patrimônio, não tem valor per si. É por isso que é preciso analisar, considerar todo o processo de produção, de reprodução, de apropriação, de reelaboração dos valores, enquanto produção simbólica, enquanto prática social. Aí a Fonseca vai falar ainda do patrimônio como forma de comunicação social. Vai falar do universo dos patrimônios históricos, aí ela traz um leque de bens de forma heterogênea, de igrejas a palácios, a chafarizes, a pontes, enfim. E aí ela diz que essa numeração desses patrimônios de forma propositalmente caótica visa chamar a atenção para o fato de que esses bens pertencem enquanto signos a sistemas de linguagens distintos, diferentes, ao sistema de linguagem da arquitetura, das artes plásticas, da música, da etnografia, da arqueologia, da história, enfim. Cada um desses sistemas tem, por sua vez, suas especificidades e um modo próprio de funcionamento enquanto código. Além disso, esses bens cumprem funções diferenciadas na vida econômica e social. E aí, ela gosta de usar um teórico que o pessoal da linguística usa muito, que é o Fernando Saussure, porque o Fernando Saussure ele vai dizer que o símbolo nunca é inteiramente arbitrário. Né? Ele não é vazio, é construído... o Saussure diz que ele é construído com base em uma motivação cultural. Né? Ele vai dizer basicamente isso. E aí, no prosseguimento desse primeiro capítulo, ela vai falar, né, que há uma motivação embasada no Fernando Saussure, nessa ideia de signo e de símbolo do Fernando Saussure. Haveria uma motivação baseada na cultura, na constituição dos símbolos que fazem, né, ocorrer os processos de patrimonialização dos bens. E aí ela vai dizer aí nesse último tópicozinho aí desse último marcador, o que denominamos de patrimônio é uma questão de segundo grau. Às funções, os significados de determinados bens é acrescentado um valor específico enquanto patrimônio, o que acarreta a ressemantização do bem e leva a alterações de seus sistemas de valores. Então, bem, o que é um bem antes de ser tombado e o que é um bem após ele ser tombado, né? Após ele ser tombado, vai ter uma ressemantização dele no sistema de valores. Quais os valores de antes de serem tombados, de ser patrimonializados e quais os valores que vão ser atribuídos a eles após, inclusive para se tornar o patrimônio. Inclusive, se a gente for pensar nos próprios valores de uso. Qual o uso anterior e o uso depois, por exemplo? Né? Eu lembro que o Pacheco gostava de vez em quando de falar sobre, acho que é a sede Olinda, antes de ser tombada e depois, porque é um patrimônio que tem pouco funcionamento hoje de cerimônias religiosas, né? Então, discutir essa coisa do valor de uso depois que o bem é tombado, né? Então é pouco isso que ela chama a atenção. O processo de seleção desses bens é conduzido por agentes autorizados, que são justamente esses intelectuais que têm poder simbólico, têm autoridade para falar, como diz o Bourdieu, que são representantes do Estado e que têm atribuições definidas, dentro de categorias físicas a priori definidas, relacionadas a determinadas disciplinas. E não vai ter gente ali que vai ter um discurso de autoridade para falar da questão da arte, da história, da arqueologia, da etnografia. Se a gente pensar na questão da arquitetura, por exemplo, a gente tinha o Lúcio Costa, era autoridade nisso. Eu lembro que tem um processo, acho que é se não me engano, de Olinda, de alguma coisa de Olinda, que o Lúcio Costa participa, vai dizer, olha, a arquitetura
legitima um pouco do discurso sobre a arquitetura, né, dos bens patrimonializados em Olinda. O discurso, esses agentes do Estado, representantes do Estado, eram chamados para legitimar, né, para trazer autoridade para um discurso de tombamento, né, para que esse discurso não fosse, para que o processo de tombamento e patrimonialização ele não fosse questionado. Basicamente, essa talvez fosse a intenção, né? No caso dos bens patrimoniais, os atributos das coisas são considerados valores culturalmente relevantes, excepcionais. No caso do Brasil, determinados bens como igrejas, por exemplo, dos séculos 17 e 18, casas de câmaras e um monte de outras coisas aí que ela cita, foram erigidos pelos agentes do SPAM em símbolos da nação, pela vinculação a fatos memoráveis, mas sobretudo por suas qualidades também construtivas e estéticas. É aí que está a concepção de símbolo do Fernando Saussy, que ela usa, que é a ideia de motivação baseada na cultura, na constituição de símbolos da nação, por exemplo, já que a gente está falando de constituição da nação. A intermediação do Estado, no caso do bem patrimonial, através dos agentes autorizados e de práticas que foram definidas socialmente e juridicamente eram regulamentadas, contribui para fixar sentidos e valores, priorizando uma determinada leitura. Por quê? Porque qual era a narrativa que era aceita para um processo de patrimonialização de um bem? Era aquela narrativa, né, que foi selecionada pelos agentes do SFAM, pelos representantes do Estado, né, que estavam representados ali por todo o dispositivo, todos os dispositivos, desde os intelectuais, as publicações editoriais, o Rodrigo Melo Franco de Andrade, mais acima, hierarquicamente falando, do Gustavo Capanema, que era o ministro naquele momento, e do próprio Vargas, né? Que inclusive em alguns momentos se apropria do discurso modernista, por exemplo, e o utiliza no discurso. Então, tudo isso, era todo esse discurso que estava regulamentado juridicamente e que era aceito naquele momento. Né? Seja a atribuição do valor histórico enquanto testemunho de um determinado espaço ou tempo vivido por determinados autores, seja do valor artístico enquanto fonte de fruição estética, o que implica uma modalidade específica de conhecimento, né? Por isso que ela fala da questão da comunicação, seja do valor etnográfico enquanto documento, dos processos de organizações sociais diferenciados, enfim. Ao se considerar um bem como bem cultural, ao lado de seu valor utilitário e econômico, enfatiza-se seu valor simbólico enquanto referências e significações da ordem da cultura. No caso dos bens patrimoniais selecionados por uma instituição estatal, considera-se que esse valor simbólico refere-se fundamentalmente a uma identidade coletiva, cuja definição tem em vista unidades políticas, como, por exemplo, a nação, o Estado e o município. Aí, veja só. Nesse momento do texto, ela tenta fazer uma diferenciação no conceito de bem cultural e bem patrimonial, o que é bastante complicado, porque o bem cultural, por definição, deveria ser todo bem produzido na cultura. No entanto, no Brasil, o bem cultural acabou, de forma, não sei se a palavra seria banalizada, falar em questão do conceito de ter sido banalizado ou não, mas todo o bem que era patrimonializado, portanto, que estava protegido, seria um bem cultural. Ela diferencia. Ela diz que o bem cultural é diferente do bem patrimonial. Tá? Que o bem cultural está relacionado ao valor simbólico dele, às significações que são da ordem da cultura. Mas para se tornar um bem patrimonial, ele precisa aceitar algumas convenções. Precisa-se de todos os dispositivos que são usados pela autarquia federal, pelo SFAM, desde o discurso arquitetônico de um bem memorável, relacionado a algum fato histórico da nação, relacionado à identidade, à formação da identidade nacional, que seja um bem do barroco e, portanto, atrelado ao início da colonização do Brasil, luso-portuguesa. Então, para Fonseca, o bem cultural é diferente do bem patrimonial, porque ele só se torna bem patrimonial à medida que ele aceita as convenções, que são impostas para que um bem se torne patrimônio. Por isso ela diferencia.
A proteção da integridade física dos bens patrimoniais não é por si só suficiente para sustentar uma política pública de preservação. Isso é uma crítica que ela faz, né? Que a política pública de preservação no Brasil, ela acaba se resumindo à proteção dos bens patrimonializados. E aí ela vai dizer que não existe uma democratização da apropriação simbólica desses bens porque não se analisa a percepção desses bens. Isso porque a leitura de bens enquanto bens patrimoniais pressupõe as condições de acesso a significações e valores que justifiquem a preservação. Depende, portanto, de outros fatores, além da mera presença no espaço público de bens, a que agentes estatais atribuíram valor histórico, artístico, etc., devidamente protegidos em sua feição material. Quando ela diz que é um pouco mais do que isso, né, que é preciso analisar tudo isso, mas é porque ela finaliza, inclusive, no texto dela, quando ela diz que, está justamente aí antes desse último tópico, que a democratização da apropriação ela não pode, no entanto, ser entendida como mera difusão das significações produzidas pelos agentes institucionais. E aí ela traz o Roger Chartier para dizer que uma abordagem que leva em conta a complexidade do processo de recepção, que é a crítica dela em relação à política pública de preservação, vai chamar a atenção para os usos diferenciados que são feitos dos mesmos bens e que isso possibilita a apropriação diferenciada por diversos grupos sociais, mesmo que seja em situação de desigualdade econômica e desigualdade social. E que, por outro lado, esse tipo de abordagem vai evidenciar os limites que interpõem a essa apropriação, né? O que decorre da dificuldade de acesso, por exemplo, bens que nem todo mundo tem acesso, que às vezes a própria comunidade ao qual o bem pertence ou está localizado não tem acesso, para grupos sociais culturalmente desfavorecidos, ao consumo e aos códigos de leitura dos bens patrimoniais e assim sucessivamente. Por fim, ela vai falar do patrimônio como objeto de uma política pública, né? E aí ela começa fazendo uma crítica, dizendo que a ideia de uma ação política no Brasil ela é monolítica, conduzida praticamente sem contestação pelo Estado, em nome do interesse público, reforçada pela aura, que até hoje, segundo ela, envolve a fase heróica do SFAM. Então, ela acha que até hoje existe um resquício desse tipo de política, né? E que, entretanto, como a trajetória dessa política estatal veio demonstrar, essa foi apenas uma entre as diferentes orientações possíveis, que na época se impôs sem maiores dificuldades, como a mais apropriada, né? De acordo com, eu diria, com a cultura política daquele momento varguista de 37, né? Para se elaborar a questão da identidade nacional na constituição do patrimônio histórico e artístico, né? No conjunto dessas políticas que foram implementadas pelo Estado, as políticas culturais se distinguem pelo tema, mas assim como as demandas nessa área são bem mais difusas e costumam se concentrar em grupos restritos, também os objetivos dessas políticas, né, dessa política pública de patrimônio do Brasil, nunca são claramente apresentados, tanto nos discursos oficiais quanto em definições formuladas em outras instâncias, né, que não sejam tuteladas, por exemplo, pelo Estado. E aí ela vai finalizar o texto dela basicamente falando dessa questão da democratização e da recepção, que aí é onde ela acha que está, que a política pública de preservação ela deveria também atuar, e que ela não atua. Por aí eu encerro, tá, gente, a apresentação do texto. Eu vou tirar minha apresentação e o Fred iniciar dele. Tá ok, Fred? Tá. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu vou agradecer a Rose pelo convite e ao professor Ricardo Pacheco. Vou me convidar para eu falar um pouco sobre a minha dissertação, que foi intitulada Desenvolvimento e Preservação na Criação do Complexo Industrial Portuário de Suape. Aqui temos um mapa do Complexo Industrial Portuário de Suape. Em verde, vamos ter a área que comporta o complexo industrial, que fica entre os municípios do Cabo de Santo Agostinho e Pojuca. E em vermelho, são a série de municípios de área de influência que esse complexo industrial portuário vai afetar, né? Tanto na questão
ecológica, como na questão industrial, né? As pessoas que possam vir a trabalhar nessa região. Para iniciarmos a discussão sobre a minha dissertação, eu trouxe alguns pontos para esclarecer como é que se deu a chegar a essa discussão com relação ao desenvolvimento e à preservação dentro da área do Complexo Industrial Portuário de Suape. Primeiro, durante a graduação, eu fui estagiário da Fundação Joaquim Nabuco e participei de um projeto chamado A Implantação do Complexo Industrial Portuário de Suape, de 1970 a 1980, na qual eu participei junto com a supervisão da professora Rita de Cássia, que ela era coordenadora geral do CEIBRA, que é o Centro de Estudos de História Brasileira Rodrigo Melo de Franco, de Andrade, e que, a partir dessa experiência, eu pude ter acesso a uma série de documentações referente à questão da construção de Suape. Primeiramente, eu trabalhei no setor de microfilme, onde eu fiz uma análise dos jornais da época, o Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio. Fizemos um levantamento de todas as notícias que foram publicadas dentro desses 10 anos. Posteriormente, fui participar do acervo iconográfico da Fundação, onde eu tive acesso à coleção Suape, produzida pelo fotógrafo Sidney Weissman, e posteriormente também o acervo de obras raras, que teve uma série de publicações da época que estão dentro da biblioteca da Fundação. A partir dessa quantidade de documentação que eu tive acesso, eu vi algo que me chamou a atenção, que seria a questão das discussões com relação à preservação que ocorreram durante o período, né? E com isso, eu vi que Suape era uma das temáticas que estavam presentes constantemente durante a discussão dentro da mídia pernambucana. Não só para promoção, mas também de crítica, né? E que a gente, se pensarmos durante o período do regime autoritário, há um senso comum dizendo que os movimentos sociais, de maneira geral, foram combatidos, foram perseguidos. Só que os movimentos ecológicos tiveram voz e vez, né, dentro da discussão disso. E partindo dessa questão, eu defini uma hipótese de trabalho de quais foram as medidas que foram tomadas durante a construção e implementação do Complexo Industrial Portuário de Suape com relação à preservação e o desenvolvimento desse projeto, né? Para isso, a gente definiu alguns objetivos. Primeiramente, seria uma discussão com relação à relação do meio ambiente e as ações coletivas que ocorreram dentro desse período, não só no Brasil como no mundo, como é que eles vão se influenciar dentro da legislação, tanto estadual como federal, né? Posteriormente, analisar um pouco sobre a política econômica do período e como é que o Complexo Industrial Portuário de Suape se insere dentro dessa política econômica, tanto a federal como a estadual. Posteriormente, fazer uma discussão sobre os manifestos que foram feitos, o primeiro do Instituto Histórico Geográfico de Pernambuco, posteriormente o manifesto que eu intitulei como Manifesto dos Intelectuais, que é uma série de professores e cientistas pernambucanos, e por fim, qual foi essa definição com relação à preservação, que seria a questão da criação do Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcante, que foi um parque ecológico criado em uma área de influência de Suape, e como é que se deu esse desenvolvimento da preservação dos bens patrimoniais. Bom, para isso, eu utilizei uma série de referenciais teóricos que vão definir como é que vai ser, como a gente vai chegar nesses objetivos traçados, né? Que eu vou destrinchar melhor
no decorrer quando for explicar um pouco sobre os capítulos, né? Bom, no primeiro capítulo, intitulado O Meio Ambiente e as Ações Coletivas, primeiramente eu fui definir como é que estava tendo essa discussão sobre o meio ambiente dentro da configuração do que eu chamei desse mundo líquido, né? Primeiramente, eu utilizei o Roger Chartier, que ele vai trabalhar o conceito de mentalidades, e como essas mentalidades estão atreladas dentro de uns sistemas de valores e de representações sociais. No caso, eu estou entendendo que o meio ambiente vai ser visto de forma distinta, dependendo dos atores que eu vou trabalhar. No caso, os agentes do Estado, eles vão ver esse meio ambiente, essa área de swap como um local de desenvolvimento econômico, e os estados intelectuais vão ter definições distintas sobre a preservação, conservação desse meio ambiente, e que eles todos vão criar, através de suas práticas, representações sociais sobre aquele espaço. Outro autor que me auxiliou dentro dessa discussão foi a Sandra Pesavento, que ela também, junto com o Chartier, vai trabalhar com a questão do imaginário, e ela vai entender o imaginário como representação, evocação, simulação, sentido e significado. Jogo de espelhos, onde o verdadeiro e o aparente se mesclam, estranha composição, onde metade visível evoca qualquer coisa de ausente e difícil de perceber. Persegui-lo como objeto de estudo é desvendar um segredo, é buscar um significado oculto. E no caso, a gente está buscando esse significado oculto com relação ao meio ambiente de swap e os processos de preservação, né? Para isso, a gente entendemos que estamos dentro de uma modernidade líquida, né, que o sociólogo Zygmunt Bauman ele vai definir isso, onde a sociedade não está mais consolidada dentro de um grande sistema, mas que, a partir das observações do Alberto Melucchi, que também é um sociólogo, ele vai falar que as ações sociais, antes vistas de uma maneira macro, elas foram fragmentadas. E, com isso, elas não estão mais sendo cristalizadas dentro de estruturas sociais, mas que cada indivíduo, a partir dos seus interesses pessoais, eles vão seguir algumas demandas que eles atendem como necessárias ou identitárias para a convivência social, do bem-estar social deles. Né? No segundo ponto do primeiro capítulo, eu intitulei como o surgimento das questões ambientais no cenário global. Por isso, eu entendi como é que surgiu as primeiras discussões. Né? O Wagner Ribeiro, ele vai fazer esse trabalho apresentando uma série dos primeiros acordos internacionais, né? O primeiro deles em 1900 e até mais ou menos na década em 1950, que ele vai traçar uma série de acordos internacionais. Contudo, esses acordos eram meras formalidades. Efetivamente, a proteção desses ambientes não foi respeitada pelos signatários desses acordos internacionais, mas que trouxeram uma série de discussões que vão se fomentar posteriormente na Declaração de Estocolmo, né? Que veio com a Conferência das Nações Unidas em prol do meio ambiente, né? Que, se a gente analisar, a Declaração de Estocolmo está atrelada ao surgimento das discussões preservacionistas que estavam acontecendo com relação ao swap. Por isso que eu fiz uma análise entre esses dois documentos para ver quais foram as influências da Declaração de Estocolmo dentro das ações coletivas feitas pelos agentes, que a gente vai discutir posteriormente. Né? Para isso, eu utilizei dois autores, o Lago e o Carneiro, que eles vão falar um pouco sobre como é que se deu essa conferência, né? E como é que foi estabelecida uma política internacional do meio ambiente, né? E, no caso, como é que o Brasil
se inclui dentro dessa discussão. O Brasil, sendo um país em desenvolvimento, ele meio que foi contra essa declaração, pois eles acreditavam que os países desenvolvidos não tinham essa responsabilidade de preservar o meio ambiente, mas que, por causa dos problemas sociais que estavam sendo acometidos nesses países em desenvolvimento, eles não poderiam se preocupar, pois eles não tinham a mesma concorrência industrial, por exemplo, que esses países desenvolvidos. O quarto tópico seria a história dos movimentos ambientais no Brasil. Eu traço uma historiografia sobre as discussões ambientais que ocorreram dentro do Brasil e utilizo alguns autores para chegar nessas conclusões, né? O primeiro deles é o Varrendi, que ele vai fazer uma análise sobre as primeiras iniciativas de preservação da natureza, principalmente com relação à Mata Atlântica, né? E que ele vai dizer que as pessoas que estão inseridas dentro dessas discussões com relação aos movimentos ambientais no Brasil são intelectuais, pessoas ligadas ao próprio governo, que vão tentar, de alguma forma, dialogar com as políticas estaduais e federais para tentar frear uma série de ações de degradação da natureza, né? Continuando, vamos ter uma discussão promovida por José Franco e o José Drummond, né? Que ele vai falar sobre a formação de grupos conservacionismo no Brasil, a criação de uma série de ONGs e, posteriormente, a partidos, né, como o Partido Verde, né, que vão sendo criados para em defesa de uma série de alguns locais, né, dependendo do estado que está sendo inserido, com relação às grandes obras, né. Vamos ver a presença da discussão com relação a Itaipu, entre outras grandes obras que ocorreram durante esse período, né? E o Jansson, ele vai ser fundamental para entendermos como é que são feitas essas ações desses agentes que a gente vai trabalhar, porque ele vai definir que existem contextos de micromobilizações, e esses contextos vão ser feitos a partir de grandes obras, basicamente. Por exemplo, com o caso do Suape. Suape, antes, não havia uma grande política de preservação dessa área, mas pelo contexto de grandes obras, com a construção do Complexo Industrial Portuário de Suape, uma série de grupos defende a preservação desse local, incluindo dentro deles como um aspecto de sua identidade coletiva, né? Já no segundo capítulo, intitulado A Política Econômica do Regime Militar do Brasil, eu vou analisar alguns aspectos, tanto gerais como específicos da região. No primeiro momento, eu fiz uma análise morfológica da região do Cabo de Santo Agostinho, que seria a região foco da implementação do projeto SWAP, né? E o Felipe, ele vai fazer um trabalho de análise geográfica do Cabo de Santo Agostinho, trazendo uma série de referências com relação ao relevo, ao clima, à vegetação predominante e alguns aspectos culturais presentes dentro do Cabo de Santo Agostinho no período da década de 60. Né? Posteriormente, eu fui analisar os aspectos econômicos do Cabo de Santo Agostinho com o Roberto Mota, que ele vai falar sobre isso, que a economia do Cabo de Santo Agostinho ainda era voltada para a agricultura de subsistência, a pesca e o extrativismo vegetal e animal, e algumas reminiscências de engenhos e usinas que ainda estavam em funcionamento durante esse período, né? Um outro ponto que eu vou abordar seria a ideia de um porto em Suape. Já existia uma discussão antes da década de 70, que é o período do recorte temporal que eu utilizo, né? Que já se tinha uma ideia de se implementar um porto na região, que foi levado pelo Pátria
o padre dominicano Lebré, né, que ele vai fazer em 55 um estudo sobre o desenvolvimento e implantação de indústrias na região de Pernambuco. E ele viu que o Suape, mais especificamente, seria o local adequado para a instalação de um novo porto, pois na década de 50 problemas com relação à logística, pois como não houve um planejamento com relação à sua atuação, a urbanização, a população já vivia muito próxima ao porto e o porto não tinha como se expandir. E com isso, eles tiveram a ideia de pesquisar outras áreas que poderiam ser implantadas um porto, e no caso seria em Suape. Nesse slide, o slide 7, eu falo um pouco sobre a morfologia, trago uma imagem, né? Infelizmente está um pouco, não está tão nítida, né? Mas assim, eu vou falar um pouco sobre a morfologia da Baía de Suape, né? Vocês vão ver que nessa área temos a parte em azul, que seria o oceano, o mar e os rios que pertencem à região, né? Que é o rio Maçangana, o rio Pojuca, Merepê e Tatuoca, né? E as áreas com relação a isso. Aqui a partezinha é uma listra, que seria a parte onde tinha os arrecifes de arenito, né? E onde seria a estrada... Deixa eu ampliar um pouquinho para ver se vocês conseguem enxergar melhor. Gente. A estrada pavimentada que seria construída, né? E a parte onde é que seria feita a drenagem dessa região. Bom, no quarto ponto do segundo capítulo, eu vou falar um pouco sobre a política econômica do Estado, do governo do Estado de Pernambuco, na década de 1970, né? No caso, o recorte temporal que eu dei foi da minha investigação foi a partir de 1973, que veio a partir do estadual de número 2845, que o governador da época, o Heraldo Gueiros Leite, ele oficializa a criação do Complexo Industrial Portuário Suape. Mas para iniciar as construções, as obras da região, era necessário uma série de estudos, né? E o primeiro estudo que foi feito foi um estudo de viabilização que foi pedido pela Fundação de Estudos do Mar, que eles iriam analisar a região e com relação à questão logística e questões técnicas com relação que se poderiam produzir um porto de grande calado, né, que seria aqueles grandes barcos para fazer o transporte de mercadorias, né? Posteriormente, o governo do estado pediu um levantamento hidrográfico pela empresa Encal para também fazer novamente um estudo de viabilização para implantação do porto. E só em 75 que vai ser dado início ao plano diretor do Suape, que foi realizado pela empresa Transcom SA, que vai ser feita uma série de estudos para ver a viabilização e como é que seria feito, né? Essa discussão com relação a essa parte. Na parte 2.5, a política econômica do regime, eu utilizo uma série de autores, né, que vão falar sobre isso, a questão com relação a isso, né? O Almeida, que vai falar sobre a inflação do período do regime, a Lilia Schwartz com a Heloísa Starling, que vai falar sobre o processo de campanha de marketing político, né, que as grandes obras seriam campanhas de marketing político, né? O Evaldo Vieira, que ele vai fazer uma crítica com relação a esse milagre econômico que foi feito durante a década de 70, e o Boris Faustos, que ele vai falar sobre incentivo à política de exportação. Posteriormente, com relação às análises do projeto SWAP, foram feitas uma série de... vieram uma série de técnicos
com relação para ver a viabilização do complexo SWAP, uma missão japonesa, uma missão francesa, e posteriormente essas missões foi feito um decreto estadual criando a comissão especial para avaliar o projeto SWAP, que a gente vai ver que essa comissão vai vir por pressão de uma série de agentes com relação à construção do projeto. SWAP foi depois, o Complexo Industrial SWAP foi incluído dentro do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, deu mais viabilidade com relação ao empreendimento, e só em 78 foi criado a Lei Estadual número 7.763, que criou a empresa SWAP. No terceiro capítulo, intitulado Manifesto do IHGP, do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco, sobre o valor histórico da cultura de SWAP, eu vou falar um pouco sobre a atuação desse instituto e como é que eles viram com relação ao empreendimento que estava acontecendo no SWAP. Em primeiro momento, eu falo sobre o manifesto que foi produzido por eles, que na realidade, foram 2 ofícios, um enviado para o governador do estado da época e o outro enviado para o IFAM, e com isso eles fizeram uma série de atuações com relação à SWAP. Antes disso, foi feita uma prospecção em SWAP, uma exposição e um reconhecimento sobre sua área. Aqui é uma imagem das ruínas do Forte do Pontal, que eles fizeram a prospecção e encontraram uma série de objetos da cultura material pertencentes ao período holandês, né? Nesses 2 ofícios, eles vão utilizar como argumento paisagístico que SWAP deveria ser preservado, pois eles tratavam-se de uma paisagem natural notável, né? E eles elencaram uma lista de patrimônios pertencentes a essa região que deveriam ser vistos por causa da implementação com relação ao artigo, porque eles contemplam o parágrafo único do artigo 1980 da Constituição de 1967. Só que esses 2 ofícios não agradaram o governo de Pernambuco. Vimos que o prefeito de Ipojuca, ele fez uma série de críticas com relação a isso, intitulando que essas pessoas seriam antiprogressistas e contra o Estado, né? E que essa mesma discussão foi feita durante a reunião com os empresários, onde tivemos o depoimento do vice-presidente da Associação dos Comerciantes de Pernambuco, que vão fazer uma série de críticas e ataques aos membros do IHGP, principalmente ao seu presidente, o José Antônio de Melo Gonçalves. Contudo, Gilberto Freire chega e vai fazer uma explanação. No caso, ele, como presidente do Conselho Estadual de Cultura, ele acredita na construção do Complexo Industrial Portuário do SWAP. Contudo, ele pede que haja uma preservação de um trecho típico ou expressivo dessa região, dessa paisagem, como forma de tentar negociar com o governo estadual a preservação de parte dessa área que vai sendo implantada. No capítulo 4, intitulado Manifesto dos Intelectuais sobre a limitação técnica do projeto, em 75, houve a mudança do governo estadual, agora de Moro Cavalcante, e foi feita uma carta, manifesto, por uma série de professores e cientistas pernambucanos, fazendo críticas com relação, posteriormente, ao lançamento do plano diretor, dizendo que iriam gastar uma verba absurda, sendo que não existia nenhum retorno garantido, né? E aqui ele vai fazer uma crítica com relação à questão paisagística, falando que essa infraestrutura de SWAP iria transformar essa obra de grande infraestrutura que ia ser implantada de SWAP iria deformar a paisagem local e que essa ação seria um crime irreparável, né? Houve uma série de repercussões
com relação a isso. Houve uma nota do Serviço de Imprensa Pernambucano que vai fazer uma crítica com relação ao depoimento, no mesmo sentido, dizendo que eles não tiveram eles não leram o projeto direito, de que é um projeto seguro, né? Outros depoimentos que foram levantados foi o do deputado Manuel Gilberto, que ele faz uma crítica em relação a isso, que os políticos não sabem realmente o que é o projeto SWAP, que eles não tiveram acesso. Na realidade, foi algo impositivo, autoritário, como a gente sabe que é o período da época. E o último capítulo, intitulado ASPAM, o Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcante, eu faço uma análise com relação à atuação dessa instituição, que é a ASPAM, e a construção do Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcante. Mas, para isso, temos que entender como é que esse parque foi incluído dentro do processo de metropolização do Recife. Aí eu utilizo uma série de autores que vai trabalhar sobre o conceito de metropolização, quais foram os problemas da cidade do Recife, a instauração, a partir da legislação com relação à instauração da região metropolitana do Recife, e como é que foi feito a incluir uma série de espaços de lazer e de cultura dentro da região metropolitana do Recife. No segundo ponto do parágrafo do 5º capítulo, eu falo sobre a ação militante da Associação Pernambucana de Defesa da Natureza, que eles vão lançar um parecer técnico intitulado sobre a proposta de implantação do Complexo Industrial Portuário de Suape. Ele vai fazer uma série de críticas com relação à preservação ecológica da região, mostrando, através de dados, uma série de problemas que estavam sendo, que é a destruição dos mangues, a matança de uma série de espécies marítimas, uma modificação das águas estuárias, entre outras questões, né? Posteriormente, eles lançam uma carta aberta, né, que eles vão também falar sobre isso, que há um problema estrutural sobre isso, e que a ação do Estado com relação a isso iria trazer um período de grandes problemas e grandes problemáticas com relação ao projeto SWAP. No terceiro ponto do capítulo 5, eu falo sobre a idealização de um parque ecológico em Suape. O parque ele vai surgir a partir de uma ação do Estado, que eles vão criar o PECIPS, que é o Programa Ecológico e Cultural do Complexo Industrial Portuário de Suape, que é uma série de intelectuais, cientistas, vão fazer um trabalho na região, tanto na questão ecológica como na questão patrimonial, que eles vão levantar uma série de dados para se criar o que o próprio Freire ele levantou uma região protegida, né? Para se criar o que a gente vai conhecer como o Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcante. O parque ele vai ganhar esse nome pela atuação do arquiteto Armando de Holanda Cavalcante, que ele era o responsável por esse projeto e que ele faleceu no final desse projeto, e que ele foi depois homenageado. O Clóvis Cavalcante, que ele é um ecólogo, ele vai falar muito sobre a atuação dele, mesmo ele estando dentro da ASPAM, ele fala que o PRECIPES, eles fizeram um trabalho excelente com relação ao estudo da região do Suape, né? Aí eu fiz uma análise com relação à caracterização do complexo estuarino lagunar da região do Suape e, por fim, falo um pouco sobre o tombamento do Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcante, como é que ele foi incluído dentro do plano de preservação dos sítios arqueológicos da região metropolitana do Recife, em 1978, e, posteriormente, fiz uma análise sobre o parecer técnico do tombamento da área do Cabo de Santo Agostinho, mostrando que essa delimitação desse polígono, né, inclui uma série de patrimônios vistos como as ruínas do Forte do Sam, as propriedades de Nazaré, né, a propriedade do Tiriri, entre outros patrimônios da região. Por fim, entendemos que, na disputa entre o desenvolvimento e a preservação, o projeto SWAP foi implantado na região.
Mesmo com a desaprovação de vários setores da sociedade civil, mesmo sem a aprovação da população pernambucana, mesmo com os impactos ambientais que foram apresentados pelos documentos produzidos pelo ativismo ambiental, e mesmo sem nenhuma garantia de viabilidade do empreendimento, o Complexo Industrial Portuário de Suape foi implementado de forma impositiva e autoritária pelo Estado, modificando toda a paisagem do Cabo Santo Agostinho e causando sério prejuízo ao ecossistema local, impactando até os dias de hoje. Aqui as referências que eu utilizei dentro dessa apresentação. Obrigado, gente. Ok, Félix. Rodrigo, você quer compartilhar os seus slides? Vamos lá, então. Dar continuidade às apresentações com o Rodrigo. Olá, professora. Boa tarde aos colegas. Boa tarde. Bom, essa é a minha pesquisa, é um trabalho que eu defendi em 2014, né? Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer a professora Rosiana pelo convite, dizer que é uma satisfação enorme a oportunidade de estar aprendendo um pouco mais com os colegas e nesse processo de troca. E esse é o trabalho, gente. O título é Debaixo de Cal e Pedra, de Pedra e Cal, as relações socioeconômicas na capitania de Itamaracá entre 1654 e 1763. Né? Foi um trabalho orientado pela professora pós-doutora Ana Nascimento, né? E é um trabalho que ele surge desde a graduação, né, quando fizemos algumas pesquisas participando do projeto Levantamento de Patrimônio Arqueológico subaquático do litoral de Pernambuco, onde era um trabalho que ia de Itamaracá a Tamandaré, e aí a gente começou por Itamaracá devido à importância no processo, né, no cenário colonial, e aí chegamos no doutorado e ainda com o pé ainda em Itamaracá, né? Primeiramente, por quê? Primeiramente, o recorte cronológico. Por que esse período? 1654 a 1763. É o período de reconquista, né? Um período de, após a expulsão dos holandeses, né? O processo da sobreposição cultural, que a gente sabe que foi intenso, onde diversos patrimônios eles tentaram ser tombados, né? Tombados no sentido de demolidos, para que a cultura portuguesa ela fosse sobreposta, né? E aí escolhemos esse período, né, por conta exatamente desse processo de intenso, né, de construção, de retirada de material calcário, né, das edificações que foram articuladas e desenvolvidas nesse período. A documentação e as fontes que foram utilizadas, né? Primeiramente, tendo aquele cuidado que a Silvia Renaud de Lara sugere com relação à crítica documental, né? Dizendo quando ela vai fazer aquela orientação a respeito da diferença, né? Dessa questão das fontes e dos documentos. Então, ela vai dizer que os documentos eles não nascem, né? Eles são produzidos, né? E aí, nesse sentido, como é um trabalho que vai ser estabelecer um diálogo bastante intenso com a arqueologia, com a geografia, né, a questão do meio ambiente e principalmente a cultura material, né, com relação à questão da arqueologia. E aí é interessante entender esse processo dessas produções, né, dessas escolhas dessas fontes, né, que são utilizadas e que são transformadas em documentos. O Marcelo Rede, ele traz no texto, né, História, Cultura Material, ele vem colocar que todo objeto ele tem uma história, né? Mas ainda seguindo um pouco essa reflexão, o Daniel Miller, com o Treco, Troços e Coisas, né, ele vai dizer que os objetos eles são símbolos, né, que nos representam, são símbolos que nos definem, e que somos definidos também por esses símbolos, por esses objetos. Então, nesse sentido, a lógica do que vai ser utilizada, né, que vai ser analisada nessa cultura material, né, é a lógica de que quanto menos percebido, né, as interferências nesses materiais arqueológicos, né,
nesses bens arqueológicos que foram identificados, essas fontes e, posteriormente, documentos que foram utilizados, muito embora foram utilizados outros tipos de documentação também, como eu vou falar, mas ele vem dizer que esses objetos eles são importantes não só pelo que está sendo visto, né, mas também pelas informações que não estão claras, pelas informações que não estão postas, né, que é aquela lógica do poder simbólico, né, do Bourdieu, que quanto menos visível for esse poder simbólico, mais atuante ele insere, né? Então, nessa perspectiva, né, o referencial teórico-metodológico, a gente vai fazer uma revisão, né, do José da Assunção Barros, com relação ao tratamento das fontes, de como utilizar, né, a escolha das fontes, né, as perguntas que tem que ser feita a cada uma dessas fontes, a taxonomia, né, que o próprio José da Assunção Barros ele propõe para a definição, para a escolha, para o tratamento de cada uma das fontes, né, e aí trabalhando a cultura material especificamente, vai ter esses dados. A pesquisa de campo, ela foi desenvolvida entre prospecções arqueológicas, não foram feitas escavações, mas foram utilizados dados, relatórios, né, de pesquisas que foram feitas na área, tanto na área de geologia quanto na de geografia, né, algumas pesquisas na área de oceanografia para analisar a questão das correntes, e as prospecções arqueológicas, né, que foram feitas em torno de toda a ilha, tentando mapear e identificar esses fornos arqueológicos, né, esses fornos de cal arqueológico que foram identificados. E aí surge o nosso problema da pesquisa, né, que é a produção da cal na ilha de Itamaracá. No primeiro capítulo da dissertação, intitulado Ilha de Itamaracá e a cal, material para um estudo histórico, a gente vai analisar a ilha de Itamaracá como um todo e analisando o contexto, né, das ilhas atlânticas portuguesas, né, e das ilhas atlânticas portuguesas, as Canárias, né, Ilha da Madeira, enfim, e também a ilha de Itamaracá, analisando cada uma das especificidades, né, na questão dessa produção. Nas ilhas portuguesas, a produção de cal se dava basicamente, né, pela extração da pedra calcária das ilhas, mas não tinha a madeira para alimentar esses fornos. Então era bastante caro, né, era bastante oneroso levar a madeira do continente para as ilhas, para fazer a queima nas ilhas. Da mesma forma que era oneroso extrair a pedra calcária e trazer para ser queimada no continente, né? Itamaracá, ela tem uma especificidade uma especificidade bastante interessante. Primeiro, pela proximidade da ilha com relação ao continente, né? E depois que Itamaracá, além da jazida de pedra calcária, né, que compõe o relevo submarino da ilha, a ilha de Itamaracá tinha uma grande quantidade também de madeiras, né, que eram utilizadas para fazer essa queima. Então, em um local só, e o próprio relevo, né, da ilha, né, composto da formação barreiras, e bastante acidentado em determinados locais, facilitou a criação de fornos no entorno da ilha, né, algumas tipologias de fornos, né, e intensificar essa produção. E aí, além do mais, a ilha é circundada por rios, né, tanto dentro da própria ilha, quanto em direção ao continente. Então, essa composição geomorfológica, né, da ilha e fluvial possibilitou não só a produção, mas o escoamento dessa produção de cal, nessa produção caeira, esse desenvolvimento dessa cantaria, né, para edificação das cidades e vilas coloniais, né? E não por acaso, né, o litoral norte de Pernambuco é um dos principais referências na produção de argamassa, né, hoje no cimento Portland, né? E aí a tecnologia dos fornos de cal, né? Cada um vai ter sua especificidade, né, em termos de produção, em termos de quantidade, né, no entorno da ilha, né, tem algumas encostas que foram feitas, algumas concavidades, depois vou mostrar algumas fotos para vocês, e aí nessas localidades a pedra calcária ela era extraída do pontal de Jaguaribe,
e de outras localidades, levada para esses fornos, realizada a queima, né, e adicionado um aditivo, era utilizada como argamassa, né, para produção, para revestimento, né, para edificação, ou ainda assim queimada, né, em bloco, para edificações principalmente de fortificações. Né? No capítulo 2, intitulado A Ilha como Periferia do Império Português, articulação econômica e poder local, entra naquela lógica trazida por Russell Wood, né, dos centros e periferias, onde a coroa portuguesa, né, estaria como centro e a Pernambuco e Itamaracá especificamente como as periferias, né, e detinha essa hierarquia, mas também a lógica das autonomias, né, onde Itamaracá, mesmo ainda, né, mesmo sendo uma capitania independente, mesmo tendo sua importância, mas ela ainda estava associada, estava atrelada à capitania de Pernambuco, né? Os limites que compunham a capitania de Itamaracá, ele ia muito além dos limites da ilha, né? Ele adentrava o continente. Então, depois tem uma imagem também que vou mostrar para vocês, que é uma área gigante, né, que pegava boa parte do território que hoje pertence à Paraíba, né, outra que pertencente a Pernambuco, né, e adentrando o que seria hoje o interior, Araçoiaba, enfim, aquelas localidades que eles definiam, né, como interior. Pelo menos a documentação traz essa referência. E as rotas de escoamento dessa produção caeira, né? Essa produção caeira, ela era desenvolvida praticamente às margens dos rios, né? Foram desenvolvidos alguns fornos de cal, né, na ilha, tanto na parte norte, na extremidade norte, como na extremidade sul, principalmente na extremidade sul, né, onde tem o canal de Santa Cruz, uma área em que possui uma batimetria, até os dias atuais, mesmo sofrendo com todo o processo de assoreamento, uma profundidade interessante, né, onde foi instalada ainda no século XVI, feitoria de Cristóvão Jacques, e por onde possibilitava, onde tinha um porto oficial da ilha, e por onde transitavam boa parte das mercadorias advindas do interior, né, para abastecer as embarcações que iriam cruzar o Atlântico, e boa parte dos processos de calafetagem dos navios, né, boa parte do processo de abastecimento de água, alimentos, enfim, né, além de contrabandos, obviamente, que posteriormente foi instaurado, mas essa é uma outra discussão, mas que nesse processo da produção caeira teve sua importância, né, a malha de rios, né, e as rotas marítimas e fluviais, o conhecimento, né, que se tinha dessas localidades. No capítulo 3, que vamos discutir, né, o legado da cal, de produto marginalizado a sustentáculo econômico, né, a produção caeira e a economia da ilha. É interessante pensar nessa lógica porque a cantaria era uma arte muitíssimo importante e essencial para o desenvolvimento das vilas e das cidades coloniais. Né? Havia toda uma representação em ter as edificações construídas de cal. Né? Existia um padrão, né, existia um padrão português, né, trazido, como foi trazido também o padrão arquitetônico, não é? Onde tentou se reproduzir a arquitetura portuguesa nas colônias, né, na colônia. E no Brasil não foi diferente, só que aí devido à falta de alguns materiais, devido às especificidades geográficas de cada local, esse processo ele precisou ser adaptado, né? Isso aconteceu tanto na arquitetura, né, como produto final, como nos processos, né, de desenvolvimento ainda dessa produção, né, que foram desenvolvidos, né, nesse sentido. Então, existia um manual, né, em 1680, conhecido como Método Lusitânico, que foi escrito por Luiz Serrão Pimentel, né, entre os anos de 1613 e 1679, né,
esse Luiz Serrão, ele era engenheiro mor, ele era cosmógrafo, era tenente-geral, né, de artilharia, e era um responsável pela extração, né, desde os rascunhos até os desenhos e as plantas baixas dos blocos de pedras que eram retirados das localidades, né? E essas técnicas, com o tempo, elas foram desenvolvidas para a construção de material bélico, né, de área de fortificações, especificamente. Depois foi sendo utilizado em igrejas, foi sendo utilizado em alguns outros patrimônios, em alguns outros bens, em outros prédios públicos, né, e por que não também para os privados, né? No caso dos públicos, ainda as casas de câmara e cadeia, entre outros, pontes, enfim, foram edificados e utilizados esse tipo de material, esse tipo de desenvolvimento. Porém, existe uma discussão, eu não vou, apesar de não me aprofundar, eu acho que vale a pena a gente mencionar, né, que é uma discussão trazida por Cristiane Eugênia Amarante, né, quando ela vem falar ainda em seu trabalho, né, falando sobre essa extração de pedra calcária, né, e se referindo ainda a esse manual, né, de método lusitânico. Ele vem falar que o método desenvolvido de extração e produção caíra, desenvolvido no Brasil, em Pernambuco especificamente, utilizando Itamaracá como referência, né, devido à sua produção, ele é bastante peculiar, né, e tem uma contribuição muitíssimo importante dos povos escravizados, né, os africanos que vieram para o Brasil e que vieram, no caso especificamente, os escravizados que vieram da região do Zimbábue, do Congo e de Angola, né, que eram os bantos, que detinham o conhecimento de trabalho com pedras, né, então, associada às especificidades locais e as orientações da coroa portuguesa, né, ele foi desenvolvendo e apropriando essas especificidades, né, que foram desenvolvidas nessas localidades. Então, como tinha colocado para vocês, né, esse é um mapa do acervo digital da Biblioteca Nacional, onde mostra em amarelo as áreas pertencentes à capitania de Itamaracá, né, e a área vermelha a capitania da Paraíba, depois do que foi apropriado. A ilha de Itamaracá é basicamente essa pontinha aqui. Não sei se está dando para vocês enxergarem, não sei se precisa que aumente, né? Depois, queria mostrar para vocês alguns dos rios, né? Isso aqui, esse outro mapa, ele mostra as rotas navegáveis, que são essas linhas, né? Especificamente as rotas marítimas, né? E adentrando para o continente as rotas fluviais, né? A gente tem em roxo aqui o limite dos rios que circundam a ilha de Itamaracá, né? Aqui é verde, a gente tem o rio Timbó, aqui a gente tem outros rios, né, que adentram e que desaguam, né, próximo à ilha, né, que eram navegáveis também. Aqui a gente tem um mapa da ilha, né, um mapa produzido, né, por mim, enfim, e que mostram alguns dos fornos de cal, né. Esses fornos de cal aqui esses pontinhos estão localizados na barra sul da ilha, né. E existe um forno de cal na Barra Norte. Na Barra Norte, existe o Forte da Catuama, que foi um forno utilizado para a construção do chamado Fortim da Catuama, né? Era uma fortificação que foi feita nessa localidade para evitar que as embarcações elas contornassem, né, ou conseguissem entrar pela ilha, pela Barra Norte, né? A Barra Sul ela era protegida pelo Forte Orange, né? E ainda tinha a fortaleza natural, que eram as muralhas, né, e uma composição de canhões na área de Vila Velha, nessa localidade aqui, mais ou menos, certo? Enquanto que a Barra Norte ela era desprotegida. Então, foi colocado umas bases de canhão
parte norte, na Catuama, né, do outro lado da ilha, né, para fazer o cruzamento balístico com a fortificação que foi construída, chamada Fortim da Catuama, na Barra Sul. Né? Então, esse forno que existe aqui especificamente foi construído para que ele pudesse produzir o material, né, a queima da pedra calcária para a edificação dessa fortificação aqui especificamente. Tá? Então, esse aqui é os vestígios de um dos fornos localizado na Barra Sul, né? É o chamado forno do forno de caldo Tenório, né? O 2. Então, essas localidades, né, eram onde eram produzidas, onde eram queimadas essas pedras calcárias. A extração da pedra calcária, ela, além de ter uma especificidade, né, técnica para extração, tamanho de bloco e tal, tinha também uma técnica com relação ao corte, não é? Porque tinham que ter algumas canaletas, já que era próximo ao mar, tem que ter algumas canaletas para que a água ela circundasse a área a ser cortada, não é? Para que pudessem ser extraídos esses blocos, não é? A água como se fosse fofando, né? Um pouco mais. Esse aqui é um forno de Ednildo, né? Então, esse é um forno de caldo em Vila Velha. Essa casa, né, feita por um morador local, né, que é o João Guardião, ele não encosta na estrutura do forno, né? Ela está construída, edificada sobre essas colunas aqui de madeira, né, nas laterais e feita uma base. Ela está sobreposta, mas não chega a tocar no forno, certo? E aqui a gente tem outro, né, outro forno de cal que não foi trabalhado, né, uma área que tem uma quantidade de sedimento gigante na entrada do forno, nessa barra, certo? Então tem vários outros, tanto na ilha como na extremidade de Igaraçu, né, onde existem algumas áreas de queima também, né? Por fim, tem as salinas, né? Essas salinas, ela era o local onde, obviamente, era produzido sal, que era utilizado no processo de calcinificação das pedras calcárias, ou seja, era um processo de desidratação da pedra calcária para facilitar o processo da queima e acelerar, né, esse processo. Então, as salinas hoje elas foram apropriadas, né, e parte dela é utilizada como tanque de criação de camarão, né, fica próximo ao bairro de Jaguaribe, no Pilar, e o bairro é homônimo, né? Esse aqui é o Rio Paripe, né? Em um encontro do Rio Paripe com o canal de Santa Cruz, né? E isso a maré cheia e a maré baixa, a gente tem, por exemplo, os blocos de pedra calcária na ponte que liga Vila Velha, né, à chamada Trilha dos Holandeses. Né? Eu pedir desculpa a vocês porque a foto não ficou muito boa, foi um reflexo da luz, mas essa localidade aqui, né, os cortes, né, específicos que foram dados a essas pedras calcárias. Né? Como consideração final, a gente queria discutir que a investigação arquitetônica, né, a partir dos aparelhos urbanos que utilizaram a ilha de Itamaracá como argamassa, né, ou seja, é importante investigar, né, esses aparelhos urbanos, esses locais em que foi utilizado, né, e também entender o estudo das relações de poder econômico e social estabelecida na virada do século entre as capitanias do norte do Brasil, né, orquestrada por Pernambuco, uma vez que, de acordo com as documentações que temos, Pernambuco também foi um dos utilizadores, né, um dos locais que mais utilizou a cal produzida na ilha de Itamaracá, né, para as edificações, ampliações dos seus casarões, para a edificação e restauro dos seus fortes e igrejas. Né? Depois tem algumas referências bibliográficas que foram utilizadas no nosso trabalho e pronto, queria agradecer a vocês. É isso. Ok, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Fred.